Bom, amores, agora a gente passa aqui para outro conteúdo, que é a Revolução Industrial, porém intimamente ligado à aula anterior, ao conteúdo anterior de revoluções inglesas. Como bem aponta, né, o livro que já indiquei na aula de revoluções inglesas, o professor José Jobson Arruda, né, ele trata esse processo como um todo, né, a grande revolução inglesa, que é o nome do trabalho dele, é aquilo que começa na década de 1640 e se conclui em 1780, que é o auge da chamada Revolução Industrial. Então, a gente não pode desligar esses dois processos, tá? Para muitos autores aí renomados, mas aqui, por vias didáticas, a gente vai fazer esse desprendimento, esse afastamento aí. Vou tomar aqui meu cafezinho para dar mais um gás. Bom, vamos que vamos, pessoal. Primeiramente, é importante a gente definir esse processo destacado aí, né, como Revolução Industrial do século XVIII. A palavra revolução a gente já trabalhou na parte de revoluções inglesas, né? Então, a gente viu que tem dois sentidos, pelo menos, né, para o conceito de revolução. Um, próprio da astronomia, que dá uma ideia de continuidade, né, de um movimento cíclico, e o segundo conceito, né, já para o século XIX, de uma postura de esquerda marxista, a ideia de revolução como grande transformação radical, rápida e estrutural, que vai modificar completamente a economia, a sociedade onde ocorre essa revolução. Então, vamos ver ao final do processo se, né, houve uma continuidade, né, se a gente pode priorizar os aspectos de continuidade que a Revolução Industrial vai engendrar, ou, por outro lado, né, se a gente vai priorizar os aspectos de ruptura, de transformações. Vamos ver o que mudou e o que permaneceu. Revolução Industrial, pessoal, é um processo que ocorre no século XVIII. Tá? Para a maior parte dos autores, não dentro de história, pelo menos, né? Eu sei que esse é um tema muito trabalhado em geografia também, vocês vão ver outros itens com mais aí, né, apreço nas aulas de geografia, mas, de uma maneira geral, os autores em história consideram que só houve uma revolução industrial, que é do século XVIII, que é essa que a Inglaterra está principiando. Né? O que vai ocorrer no século XIX, na segunda metade do século XIX, o que vai ocorrer no século XX, a partir, sobretudo, lá da Segunda Guerra Mundial, seriam fases de uma evolução da Revolução Industrial. Então, revolução é isso que está ocorrendo aqui. O que vai ocorrer no 19, no 20 e no 21 são fases, né, de um prolongamento, de uma evolução desse processo chamado Revolução Industrial. Mas, às vezes, em geografia, você vê como segunda, terceira, quarta Revolução Industrial. Tá? Então, você pode ver essas duas maneiras aí. Uma definição geral que eu tentei fazer aqui com muita dificuldade para um processo que ele é tão vasto, que ele é tão complexo, uma definição geral, uma tentativa, né, foi isso que eu coloquei aí no slide para vocês, né? Coloque no caderno, tá? Então, dê um pausezinho no vídeo, copia isso no teu caderno, acompanha junto comigo. Teu caderno é sempre o seu melhor amigo aí, né? No seu estudo, na sua preparação para o vestibular. Então, definição. Processo de transição para a maquinofatura que supera o artesanato e a manufatura, através de intensa mecanização, divisão do trabalho e substituição da força motriz, agora proveniente de processos físico-químicos. Veja, a Revolução Industrial, como eu falei, é um processo bem complexo, que se situa no século XVIII, que se inicia na Inglaterra, e que pode ser lido como uma transição para a manufatura, né, que supera as formas usuais de produção e de trabalho até então percebidas no mundo, como o artesanato e a manufatura.
né? Onde o trabalhador tinha um papel muito mais central, onde ele não só, né, ele fazia os produtos, como ele confeccionava ferramentas de produção, como ele ia atrás da matéria-prima, como ele muitas vezes era o próprio vendedor daquele produto, ele ficava com a maior parte dos lucros, o preço do trabalho dele era maior, a fonte de energia muitas vezes dependia dele, era a força humana, né? Ou o trabalho do próprio ser humano em domesticar forças da natureza, fazendo um moinho de vento, fazendo uma roda d'água, fazendo uma moenda, contando com a ajuda de animais, isso vai ser transformado no século XVIII, a partir da Inglaterra, né? Da Revolução Industrial Inglesa, onde a gente vai ter máquinas cada vez mais importantes no processo de produção, elas vão assumir ali, né, o papel principal do processo, né? Por isso maquinofatura, né? E a gente vai ter também uma utilização muito maior de uma divisão do trabalho, né? Então, o trabalhador ele vai fazer cada vez menos coisas se comparado ao que ele fazia na manufatura e artesanato, mas vai fazer por cada vez mais tempo, se estressando cada vez mais para ganhar cada vez menos. E agora, com a ajuda, com o auxílio de uma nova força motriz, nessa primeira fase da Revolução Industrial, sobretudo o vapor do carvão e tal, que é contínuo, né? Uma força motriz que é contínua, que não precisa parar à noite, né? Com a energia elétrica, depois isso vai ficar mais evidente, né? Então, você pode trabalhar 24 horas por dia, né? De forma incessante. Então, você tem que ter tudo isso dentro de um país, para esse país estar vivendo uma revolução industrial. Você tem que ter essa intensa mecanização, você tem que ter uma divisão do trabalho, você tem que ter uma substituição da força motriz no país pelo carvão, depois petróleo, gás, energia elétrica, nuclear no futuro. Então, você tem que ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo para a gente dizer que um país está passando por revolução industrial. Se isso não ocorre, né, num país, mas esse país tem algumas fábricas, tem algumas maquinofaturas, a gente então diz que esse país passa por uma industrialização, mas não por uma revolução industrial. Existe uma diferença evidente nisso aí, né? Isso vai ser muito importante para a gente entender, por exemplo, a Holanda, que nesse momento também tinha muita indústria, mas não fazia revolução industrial, né? A França, a mesma coisa. O Brasil do século XIX, até quase que a era Vargas, vivia isso, quer dizer, se industrializava, tinha surtos industriais, mas não era um país que vivia a Revolução Industrial. Para um país viver a Revolução Industrial, a gente tem que perceber a indústria como principal atividade. Além de tudo isso que a gente falou em cima, na definição, a gente tem que perceber a indústria como principal atividade. A gente tem que perceber o êxodo rural muito grande, que se conclua numa inversão campo-cidade, ou seja, tem que ter mais gente vivendo no espaço urbano, no espaço industrial, do que gente no campo, né? E o trabalho assalariado tem que predominar, porque isso faz parte das chamadas relações de produção desse modo de produção capitalista calcado na industrialização. Então, se você quiser saber se um país passa ou não por revolução industrial, você enquadra esse país dentro da definição, vê se o que a definição de revolução industrial nos diz está acontecendo dentro de determinado país, em determinado período histórico, e também avalia esses três pontinhos aí. Não tem erro. Se a principal atividade do país não for a indústria, não tiver sido completado o processo de inversão campo-cidade, o trabalho assalariado não estiver predominando, não quer dizer que ele seja o único, mas se ele não estiver predominando, esse país não passa por uma revolução industrial. Beleza? A palavra indústria, pessoal, ela vem do latim produzir dentro, né? Então, a palavra em si não tem, não deixa clara a definição, né, do que é isso, né? Produzir dentro, a manufatura você também produzia dentro de algum lugar,
E o artesanato você também produzia dentro de algum lugar, né? Você não estava necessariamente ao ar livre, ou produzindo fora, na rua, qualquer coisa assim. Então, por isso, né? Indústria por si só não explica nada, né? A gente tem que juntar o termo evolução e buscar, né, encaixar isso aí dentro da sociedade que promoveu isso para a gente entender melhor, beleza? Então, só isso aí para esse nosso primeiro slide. Essa seria a primeira questão possível em provas sobre o tema, né? As primeiras questões, definição, né, e diferenciação entre industrialização e revolução industrial. Não é nenhuma questão em si, mas algo que vai te ajudar a interpretar melhor a história de muita gente, né? Como eu falei aí, inclusive, a história do próprio Brasil. Beleza, agora, uma segunda questão, essa cai bastante, né? E normalmente, quando vai se falar de Revolução Inglesa, se fala disso aqui, né? A questão que mais, né, vem caindo nos últimos tempos sobre revoluções inglesas é a conexão da Revolução Inglesa com a Revolução Industrial. Então, a gente já tem ali no nosso segundo tópico. Agora, antes da gente explicar por que a Inglaterra foi pioneira nesse processo, partiu na frente de todo mundo, né, através do ponto de vista das revoluções inglesas, a gente tem que entender que existiam outros fatores ali, né, a priori, quer dizer, antes mesmo da Revolução Inglesa, que já vão contribuir, né? Na aula de geografia, geralmente você, em industrialização, você sempre é questionado, né? Quais são as condições para uma industrialização? O que permite uma indústria? Ou o que possibilita, mais do que industrializar, fazer uma revolução industrial? Muita coisa tem que acontecer, né? E eu acho que começarmos pela acumulação de capitais acho que é crucial, né? É o pioneiro do pioneirismo, né? Então, é o princípio do pioneirismo. Então, para você fazer uma revolução industrial, você tem que ter muito dinheiro. Mais do que ter dinheiro, você tem que ter capital. O dinheiro é aquilo que você usa para comprar coisas, né? O capital, ele compra mais dinheiro. O capital, ele é o dinheiro acumulado. O capital, ele é o dinheiro investido para se fazer mais dinheiro, né? Quando você vai a um estádio de futebol, né? Quando você ia, né? Quando não estávamos em quarentena, mas iremos daqui a pouco, né? Muita gente está com saudade aí de torcer para o seu time e tal. Então, quando você vai a um estádio, você compra um bilhete, um ingresso, você usa dinheiro. Agora, o cambista que compra vários ingressos para revender, ele não usa dinheiro, ele usa capital. É um dinheiro que ele investe para fazer mais dinheiro. Então, é esse dinheiro acumulado, potencializado e em lucro, né? Então, o que vai acontecer com a Inglaterra desde pelo menos o século XVI é um processo acelerado de acumulação de capitais, que vai permitir, inclusive, né, o controle da Inglaterra sobre um mercado mundial vasto no 17, né? 17 e no 18. Isso foi possibilitado através do quê? Por exemplo, através do curso, né, que é a pirataria legalizada, que é a pirataria oficializada pelo Estado, protegida e patrocinada pelo Estado. Antes, né, de ter colônias, a Inglaterra investiu muito no curso, desde Elizabeth I, pelo menos, né? Ou seja, não temos colônias, vamos roubar as dos coleguinhas e vamos roubar as frotas dos coleguinhas, né? Esse roubo gerava, né, um acúmulo de matérias-primas. Você podia roubar pau-brasil, você podia roubar madeira, açúcar, tabaco, escravos, você podia roubar de tudo, né, até ouro, metal precioso e tal, né? E isso promovia mais comércio para a Inglaterra. Isso é roubado, isso vai ser comercializado, né? Então a Inglaterra vai ser grande comerciante. Depois de roubar as colônias e os produtos dos outros no mar, a Inglaterra começou a investir sobre as próprias colônias e pleitear colônias também. Isso vai ocorrer a partir da segunda metade do 16, também na era elizabetana, onde a gente vai ter a exploração de colônias na América e também feitorias na Ásia, na África, onde os ingleses vão começar a atuar, né? Então, o colonialismo será crucial também, né?
porque de uma colônia, nós já vimos, nós temos um comércio vantajoso, um pacto colonial, nós temos uma balança comercial favorável, um acúmulo de metais, extração de metais dessas colônias e tudo mais. Bom, guerras também serão fundamentais para o acúmulo de capitais. Através de guerras, você conquista mercados, você faz tratados vantajosos que finalizam essa guerra, que podem abrir mercados na Europa, ou né, conquistar colônias através dessas guerras e desses tratados, né? Fazer acordos com países que não estão se industrializando ou que precisam de alguma coisa que você tem, tipo uma embarcação, um frete ou alguma manufatura, algum produto manufaturado que você tem, armas e tal, que lhe garanta, né, vantagens no comércio com relação a esse país. Tratados como, por exemplo, o famoso Tratado de Mitten, que vai ser travado com Portugal, né, onde Portugal vai ali, né, ficar preso à indústria inglesa, não desenvolve a sua indústria para consumir da indústria inglesa em troca de um favorecimento no fornecimento de vinhos, né? Ou seja, o famoso tratado, né, também chamado, além de mito, em panos e vinhos, né? Então, Portugal vendia vinhos para a Inglaterra vendia têxteis para Portugal. Portugal só podia comprar têxteis ingleses, a Inglaterra só podia comprar vinhos portugueses. Isso foi muito bom para a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma balança, né, um superávit nessa troca, evidente, porque se consome muito mais têxtil do que vinho. Quem levava o têxtil e trazia o vinho eram as mesmas embarcações inglesas, portanto, a Inglaterra ficava com o preço do frete. E quem distribuía esse vinho comprado pela Europa e pelo resto do mundo eram as mesmas embarcações inglesas que, portanto, compravam para revender, reexportar. Então, a Inglaterra acumulou muito recurso assim. Tratados vantajosos pós-Guerra dos Sete Anos, tratados onde a Inglaterra emprestava dinheiro para a França, por exemplo, sua inimiga, emprestou para o Brasil, na independência do Brasil, em vários momentos, os bancos ingleses, sobretudo o Banco da Inglaterra, vão contribuir muito, né, para esse acúmulo de capitais, financiando tanto as ações da burguesia inglesa, quanto também setores em desenvolvimento no resto do mundo que acabavam se tornando cada vez mais dependentes do capital inglês, abrindo mercado, abrindo espaços, né, de penetração desse capital inglês. Bom, esse é o primeiro fator crucial. Sem capital a gente não tem revolução industrial, óbvio. Quanto mais capital, mais revolução industrial. Quanto mais revolução industrial, mais acúmulo de capital. Então, esse é um processo que ele é alimentado, né, pela revolução e, ao mesmo tempo, ele alimenta essa revolução. Bom, revoluções inglesas, né, que nós já falamos, é um processo crucial também, né, para essa revolução industrial. Afinal, a primeira burguesia a ascender ao poder político na Europa foi a burguesia inglesa, né? Não podemos dizer que essa burguesia tomava o poder sozinha, né? Tinha um setor da aristocracia que também estava governando, que era a gentry, né? A alta nobreza e setores do clero não foram alijados do poder, eles continuaram ali, né? Pelo menos depois da Revolução Gloriosa, na chamada Câmara dos Lordes, mas eles agora tinham que dividir poder com uma classe que ascendia, com um grupo que vai se transformando em classe, com consciência de classe, que se organiza de maneira classista e que vai ter muito poder de barganha dentro do parlamento, né? De certa maneira, a gente vai perceber o predomínio dessa classe, não só na economia, mas agora também na política. E aí, então, a partir, né, da República Puritana e principalmente da Revolução Gloriosa do Bill of Rights, a gente vai ver um Estado muito comprometido com o desenvolvimento da economia. Esse comprometimento, ele se percebe, por exemplo, na criação de ferrovias, que vão ali contribuir para o deslocamento de pessoas, de matéria-prima, de mercadorias, né? Para encurtar a distância entre essas pessoas, o proprietário, o consumidor, a matéria-prima e tudo mais, né? Para acelerar o processo, e também os atos de navegação.
feitos ainda na era republicana, do Cromwell, a partir de 1651, uma série de medidas que vão contribuir para o avanço da marinha inglesa, marinha de guerra e mercante. A indústria naval inglesa, né, vai ser uma das indústrias pioneiras dentro da Revolução Industrial, né, que vai ser extremamente mecanizada, acelerada, fruto também de estímulos que esse Estado mais burguês vai dar à ciência, à educação, à mecanização, ao desenvolvimento tecnológico, que vai promover barcos cada vez maiores, mais rápidos, melhores, né? Que vão tanto estar preparados para fazer comércio quanto para fazer guerra, proteger o comércio, não ser assaltado e, ao mesmo tempo, se necessário for, assaltar, fazer guerra para conquistar cada vez mais mercado no mundo inteiro. Então, esses atos de navegação transformam a Inglaterra na maior e melhor marinha do mundo, atos esses que promovem a Inglaterra como grande fretista do mundo, iFood do mundo, Uber do mundo, né, que vai deslocar pessoas, produtos de um lado para o outro, né, que vai se embrenhar no colonialismo de outras metrópoles, como Portugal e Espanha, né, facilitando o transporte de escravos para colônias dessas metrópoles, facilitando a compra de produtos dessas colônias e a distribuição pelo resto do mundo, ou seja, a Inglaterra domina os mares. Isso vai ser crucial, né, para quem faz uma revolução industrial. Um Estado tomado pela burguesia, né, majoritariamente burguês, ele vai ser protecionista, ele vai intervir na economia, né, para proteger o que está sendo a produção nacional, e, ao mesmo tempo, né, com isso, diminuir a entrada de produtos estrangeiros. Então, você coloca tarifas alfandegárias altíssimas para fechar o teu mercado, para que o seu mercado esteja produzindo as coisas para exportar. É o que a Inglaterra fez, por exemplo, com relação aos panos indianos. A Índia, até o início do século XVIII, era a maior produtora de panos do mundo. Não era a maior comerciante, a maior, né, distribuidora, porque isso Holanda e Inglaterra que vão fazer, e Portugal também, né, vão distribuir esses panos, mas era a maior produtora do mundo. A Inglaterra, na transição para o século XVIII, passa a ser a maior distribuidora de panos do mundo, inclusive distribuindo os panos indianos, mas também passará a ser a maior produtora de panos. Panos de algodão ou de lã mais caros, né, os de algodão mais baratos, substituindo os panos de chita, alguns de seda, de linho que vinham, né, das Índias, e para proteger o seu mercado frente a esses produtos indianos, o que a Inglaterra faz? O Estado inglês eleva tarifas alfandegárias contra a penetração desses produtos em seu território e, ao mesmo tempo, diminui tarifas de exportação para favorecer a exportação dos novos tecidos de lã e algodão ingleses. Então, veja como que o papel do Estado na promoção do capitalismo sempre foi crucial, amores, desde o capitalismo comercial, ou pré-capitalismo, ou mercantilismo, como cada autor prefere. Bom, cercamentos dos campos, processo que a gente também comentou na parte de revoluções inglesas, mas é um processo que vinha ocorrendo na Inglaterra desde antes das revoluções inglesas, né, já os primeiros atos de cercamento. No processo das revoluções isso se intensifica e tem o seu auge no século XVIII, até que todos os campos tivessem cercado e não tivesse mais nada para cercar. São vários atos, chamados Enclosures Acts, que vão sendo tomados ano a ano para cercar determinadas áreas, determinadas zonas da Inglaterra, e depois também cercamentos sobre áreas de influência da Inglaterra, como Irlanda, como Escócia, onde a gente vai ver o quê? Áreas que eram públicas, espaços livres, sem dono, sem proprietário, campos abertos, pântanos, rios, florestas, pastos que eram abertos, onde o gado corria solto e tal, vão sendo apropriados pelo Estado, vão sendo ali cercados, literalmente. Você coloca uma cerca e diz, isso aqui agora é propriedade, isso aqui agora tem dono.
primeiro dono é o Estado e os outros donos, proprietários que compram e podem produzir ali ou alugar, né, arrendar para que outras pessoas façam isso. Então você transforma uma terra que tinha ali, né, um valor público, social, né, livre, e em propriedade, em mercadoria vendida, alugada, herdada e que deve promover uma lucratividade para quem compra, para quem aluga, né? A produção ali naquela área cercada, ela deve ser intensa, deve ser mecanizada, acelerada para promover uma lucratividade capaz de pagar o investimento feito na terra e, ao mesmo tempo, gerar ali, né, recursos de sobra, né? Portanto, lucro, né? Então, o cercamento dos campos gera isso, né? Você vê o capitalismo se desenvolvendo a partir do campo, né? Antes mesmo da indústria têxtil, antes mesmo, né, dos atos de navegação se tornarem ali cruciais para a Revolução Industrial, a gente já vinha percebendo a Revolução Industrial nos seus primórdios através do campo. Né? Muita gente pensa que a indústria está diretamente ligada à cidade. Não, na verdade, a industrialização ela só pode ser promovida se houver um processo anterior no campo. Né? Porque com esses cercamentos você expulsa muita gente que vivia naquelas terras, né, que trabalhava ali livremente, você leva essas pessoas para a cidade, essas pessoas viram mão de obra barata na cidade, viram mercado consumidor na cidade, tanto que vai ser produzido na cidade, quanto para o que está sendo produzido no campo. Quem está produzindo no campo agora é menos, né, necessário, ou seja, você vai ter a inserção de máquinas no campo, você vai, sei lá, criar ovelha utilizando novas técnicas, você vai usar um quarto da mão de obra que você usava antes, um quinto. E essas pessoas vão trabalhar cada vez mais, vão dividir o processo de produção e vão gerar cada vez mais lã ou cada vez mais comida para abastecer a cidade que crescia. Então, a gente vai ter também um aumento da oferta de produtos a partir daí. A Inglaterra, além de fazer tudo isso, também vai ser agraciada, né, pela natureza ou por Deus, como vão querer aí, né, os puritanos ingleses, né, por uma abundante fonte natural ali, né, da própria ilha inglesa, de matérias-primas e de energia, de fonte de energia. A Inglaterra tinha muitas minas de carvão e ferro, inclusive minas que eram próximas umas das outras. Quer dizer, você tem vastas minas de carvão de um lado, alguns quilômetros de distância, vastas minas de ferro. Olha que ideal, né? Você vai utilizar esse carvão para beneficiar esse ferro e transformar ele em inúmeras ferramentas, máquinas e produtos, né? Além de, é claro, né, com a conquista do mercado mundial, de colônias, feitorias, você também conquistar ao mesmo tempo mais matérias-primas e fontes de energia provenientes desses lugares. Para fechar os fatores do pioneirismo, a gente não pode esquecer do puritanismo, uma religião que vai promover uma doutrina, uma cultura, né, de empreendedorismo, de meritocracia, que estavam ligadas à vontade de Deus. Né? Então, quer dizer, o seu trabalho, o seu rendimento, o seu sucesso, a sua lucratividade é algo que demonstra, né, indícios, sinais de que Deus te escolheu. Então, o indivíduo trabalha cada vez mais para Deus, cada vez mais para satisfazer a vontade de Deus. E tudo que ele conquista, ele diz, foi Deus que deu para ele. E quanto mais ele tem sucesso, mais ele tem a certeza de que ele vai para o céu. O pensador alemão, Max Weber, né, naquela obra dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, que eu cito também na aula de reformas religiosas, né, esse livraço, ele defende o quê? Ele defende que os países onde, né, as ideias puritanas se proliferaram e onde o puritanismo foi a principal religião, inclusive aqui religião, né, que tomou em grande medida o Estado, era a religião da burguesia, da gentry, né, aquela nobreza aburguesada, onde houve essa conexão mais forte, o capitalismo se desenvolveu mais rapidamente. Por quê? Porque a ética puritana, a ética calvinista, é uma ética
da parcimônia, né? Do mofina, do economista, né? Daquele que deve acumular, ganhar e gastar pouco, porque ele deve valorizar o fruto do seu trabalho. Né? Um calvinista, ele não é um gastador, né? Ele não é alguém que desperdiça, ele é alguém que trabalha para acumular. Né? Então, veja, trabalhar bastante, acumular, gastar pouco, né? Tudo isso te aproximava de Deus, te aproximava da Revolução Industrial na Inglaterra. Né? Então, Estados Unidos, Holanda, Suíça, também lugares onde essa cultura puritana se disseminou, o capitalismo e a Revolução Industrial também se disseminaram mais rapidamente. Né?